Uma vez, então, estava uma pregação que eu estava ouvindo, quando o pregador fez a pergunta, quantos aqui tem certeza da sua salvação? Foi interessante que a vergonha de uns 3 ou 4 que levantou a mão meio que assim, tipo assim, não, mais ou menos, né? Tipo assim, não vou levantar tanto, mais ou menos. E a maioria não levantou. E quem ameaçou levantar nesse mais ou menos, né? As pessoas que não levantaram ficou olhando, tipo assim, esse cara tá se achando, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sopa de Pedras. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre... Pode continuar, cara. Tá engraçado. Continua, tá? Corta pro Guilherme. Vai, Guilherme, você. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema. O Sopa de Pedras, para quem não conhece ainda, é um programa que nós debatemos aqui alguns assuntos bíblicos de uma forma mais informal, mais descontraída, com uma leveza. Queremos que você também compartilhe as suas opiniões, comentem no vídeo abaixo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o checklist da salvação. Como assim? Checklist da salvação. Nós precisamos fazer isso. Quando nós encontramos a mensagem, lemos a Bíblia, nós entendemos que precisamos de uma salvação. Aí nós começamos a pensar, precisa fazer isso, aquilo outro. E se o dia que eu não fizer isso, aquilo outro, parece que eu estou com peso de consciência, parece que eu não estou salvo, parece que eu preciso fazer alguma coisa que está sobre as minhas mãos, sobre o meu poder, para que eu consiga alcançar a salvação. E o dia que eu não faço isso, parece que alguma coisa não vai bem. Como que é isso? Checklist da salvação. De onde vem essa ideia, pessoal? Essa ideia de que precisamos fazer algo, mostrar algo, nos esforçar de alguma forma para poder alcançar questões espirituais, a salvação. Eu acho que a frase, a salvação é de graça e a salvação não depende da obediência, né? Depende apenas do sacrifício de Cristo, de depender desse sacrifício, é uma frase que acaba incomodando muita gente, e é compreensível que incomoda muita gente, né? Porque a pessoa fala assim, peraí, mas então é muito fácil esse negócio, né? Se eu não tiver que cumprir algumas condições, que é isso que o Guilherme falou, que é o tal do checklist, que você tem que ir cumprindo, tem que ir riscando ali no papelzinho para conseguir garantir que você vai chegar no nível que vai ganhar a salvação, porque a salvação é uma coisa muito boa. O que vocês entendem, assim, resumidamente, salvação seria o quê? Seria, Deus me livra da condenação do pecado e me leva para o céu. Isso aí. Quer dizer, então eu estou condenado, eu vou morrer, ganhar a morte eterna, isso é condenação, né? E aí, de repente, eu vou sair dessa morte eterna e Deus vai me dar o paraíso, a vida eterna, de felicidade plena, completa, na companhia dele, no céu, para sempre, tudo. Então, isso é uma coisa muito boa. E aquilo que é muito bom, é difícil a gente aceitar que a gente vai receber assim, né? De graça, como a Bíblia fala. A gente precisa de desenvolver, de desempenhar algumas coisas boas, porque Cristo já fez algo muito valioso. Cristo já morreu na cruz. Agora você não vai fazer nada? Aí parece, isso está intrinsecamente dentro da gente, que a gente precisa desempenhar algumas coisas para alcançar. E esse desempenhar algumas coisas, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que vestir assim, eu tenho que usar o cabelo assim, eu tenho que frequentar um lugar assim. Tudo isso porque eu quero alcançar a salvação. Isso que você falou, Guilherme, tudo isso aí tem a ver com esforço, né? As coisas que a gente tem que fazer, elas dependem do esforço, de um empenho pessoal. Então, para eu parar de usar um tipo de roupa, parar de comer alguma coisa, eu preciso me esforçar, eu tenho que me empenhar, né? Eu tenho que abrir mão de certas vontades que eu tenho, de me restringir, de me reprimir. Então, esse esforço, aparentemente, é o que conta, né? Porque se fosse esse esforço, parece que é fácil demais. O dia que eu não faço esse esforço, eu não estou com o meu checklist completo. E aí, essa salvação que foi comentada aqui, salvação do quê? Da condenação do pecado. Nós nascemos com o destino da morte eterna, e nós precisamos ser salvos dessa condenação. E Cristo nos salva dessa condenação. Como que ele nos salva? O sacrifício dele, mais alguma coisa a gente precisa fazer. Precisa preencher esse checklist, né? E essa ideia de sacrifício, né, se originou já desde o início da história da humanidade, né? O Alexandre pode comentar um pouco, né, sobre Caim, né? No início da Bíblia, no início da humanidade, nós vimos a questão do sacrifício, foi se especializando e se tornou depois também numa idolatria, falado também na Bíblia como Babilônia, que é um método usado, né, pelos pagãos, e eles passavam os filhos deles no fogo, né? Tem passagens da Bíblia que fala isso, né? Para que eles pudessem receber um favor divino. Esse sacrifício, ele acontece hoje no meio cristão, através de um checklist ou de coisas que eu crio, que não, eu tenho que fazer isso porque
Para mim poder receber a salvação, eu tenho que fazer esse ponto, eu tenho que me sacrificar também. E aí quando fala sobre graça, fica, poxa, não, isso está fora da realidade. Né? E assim nos aproximamos cada vez mais do paganismo. E nos afastamos cada vez mais do cristianismo. Mas o Xande vai falar um pouco sobre o Caim, né? Porque a gente fala muito do paganismo, Babilônia e tal, mas começa muito antes, muito tempo atrás, né? Uma das características mais comuns do paganismo é existir uma troca entre o homem e Deus. Para você receber alguma coisa da divindade que você adora, você tem que oferecer alguma coisa, que é o que a gente chama de sacrifício. Então você oferece algo que tem a ver com o seu esforço, que é uma perda para você, né? Você sofre por causa daquilo, você se empenha por causa daquilo, e por causa do seu esforço, você agrada essa divindade e ela vai te oferecer alguma coisa em troca. Isso começou, na verdade, né? Se você pegar a história da humanidade, isso começou com a oferta de Caim, porque Deus tinha falado o seguinte: vocês vão ser salvos se vocês oferecerem nesse altar um cordeiro inocente, sem defeito, e esse cordeiro, a morte desse cordeiro, o sangue que for derramado nesse altar, vai ser suficiente para que eu aceite vocês. Vocês vão ser aceitos, o meu favor vai ser dado em troca da morte desse ser inocente aqui. E aí Caim, ele decidiu, ao invés de oferecer o cordeiro, oferecer o fruto do seu trabalho, que era as frutas, ele era agricultor, né? E aí ele colocou ali aquilo que ele fez, né? E Deus não aceitou. Deus não aceitou não foi porque ele simplesmente desobedeceu, ele não cumpriu o que Deus falou. Aquilo ali tinha muito mais do que uma desobediência, aquilo ali tinha uma questão de justiça própria. O meu esforço, o resultado do meu trabalho, porque eu passei dia após dia plantando, lavrando o solo, eu adubei, eu reguei, e tá aqui, ó, minha oferta para Deus, Senhor, tudo que eu fiz por você, e agora você vai me aceitar por causa disso. Então essa é a ideia. E tem muita gente que fala assim hoje em dia: não, mas na verdade a minha obediência que eu ofereço a Deus, ela não é só minha, é um resultado do esforço conjugado, combinado entre mim e Deus. E Caim poderia ter falado isso também, né? Não, peraí, é o meu esforço, mas é Deus que mandou o sol, é Deus que mandou a chuva, é Deus que me deu saúde. Então, na verdade, não sou só eu que estou oferecendo nesse altar aqui. É um pouco de Deus e é um pouco meu também. A minha é a menor parte, imagina. Só que toda vez que você mistura nesse sacrifício uma parte do seu esforço, do seu empenho, você está indo pro paganismo. Você está querendo trocar a salvação por alguma coisa que você faz, e é aí que está a origem do problema, né? Caramba, isso é muito interessante, né? Muito interessante porque esse problema de Caim nós trazemos para hoje. É uma barganha nossa com Deus. É sempre assim: se eu faço, Deus me abençoa. Se eu faço, Deus me salva. Se eu faço... E essa barganha, ela é antiga. Eu lembro até que Paulo, ele falava em Gálatas, né? Gálatas 4, Gálatas 5, o problema também dos crentes na Galácia, eles sofriam desse problema. Qual que era o problema? Eles aceitavam a Cristo, mas eles queriam fazer sacrifícios para cooperar entre o esforço de Deus e o homem. Era uma barganha que eles faziam entre homem e Deus, para que Deus derramasse a sua bênção, o seu favor e o salvasse. Paulo também enfrentou esse problema, né? Percebem que o conceito de idolatria nem sempre a gente compreende corretamente. A gente acha que idolatria significaria se prostrar perante algum deus diferente, algum deus de madeira, de pedra. Idolatria é uma ideologia, uma forma de relacionar-se com Deus, né? As pessoas, no começo, como mencionou Cleiton e o Xande também comentou, as pessoas tentavam impressionar os seus deuses. A idolatria é basicamente isso, as pessoas tentando impressionar os seus deuses, se sacrificando por seus deuses. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus se sacrifica pelos seus súbditos. Isso não se encontra em outro tipo de Deus. Ele se sacrifica pelos seus súbditos porque é ele que tenta impressionar a gente. Então veja só que interessante, né? Nós não temos que impressionar a Deus. Ele tenta nos impressionar. Tanto é que a cruz do Calvário, eu acho que é a maior obra de tentar impressionar alguém, e Deus tentando chamar a nossa atenção, nos impressionar, insistindo com a gente. Então isso molda muito o meu conceito de como me relaciono com Deus. E a pergunta é, você tem vivido uma religião na qual você tenta impressionar a Deus ou você deixa se impressionar por Deus? Creio que essa é uma pergunta importante. A grande questão também é que assim, nós aprendemos que primeiro vem todo o nosso desempenho para depois vir um veredito de Cristo. Porque assim, quando o budismo ensina que primeiro vem o desempenho, depois vem o veredito. O muçulmano também acredita que primeiro vem o desempenho da pessoa, a pessoa tem que ser boa, a pessoa tem que ser honesta, a pessoa tem que ser agradável, a pessoa tem que ser isso, para depois vir o veredito de quem? Da sua divindade, de quem a pessoa crê. E o cristianismo, ele inverte isso. Primeiro vem o veredito de Cristo, para depois vir o nosso desempenho, e o nosso desempenho não tem nada a ver com o veredito. O veredito vem simplesmente pelo fato que Cristo
ele já passou por um tribunal no nosso lugar, um julgamento triste, um julgamento injusto, e o evangelho é isso. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, pessoal, a sua justiça é a nossa justiça. Esse veredicto depois vai ocasionar na gente um desempenho. Não é o contrário. Quando nós invertemos isso, fazemos primeiro o desempenho, pensando no veredicto, a nossa vida é uma loucura, porque a gente está em tribunal todo dia a gente está achando que está salvo, perdido, sendo que o nosso veredicto já foi lá atrás, e Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Esse é o evangelho, não é isso? Isso que o Guilherme falou é interessante, porque ele fala sobre desempenho, né? Ele fala que o cristianismo, você primeiro tem o veredito e o desempenho não tem nada a ver com o veredito. Só que a gente tem dificuldade para aceitar isso porque a gente tem a ideia de que a salvação é um processo e dentro do processo da salvação tem uma etapa que tem a ver com o nosso desempenho, aquilo que a gente faz. A gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio, sobre santificação, que existe uma ideia de que a santificação tem a ver com o que eu faço, com a minha mudança de comportamento, e a santificação, teoricamente, seria uma fase da salvação. Por isso que a gente coloca na cabeça, né, que a salvação depende do meu desempenho, depende daquilo que eu faço. A Bíblia não diz isso, na verdade. A Bíblia fala que a salvação depende do quê? Justificação. O que é ser justificado para vocês? Como é que vocês entendem isso, essa palavra justificação? Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Justificação para mim é assim, eu estou condenado e eu preciso ser absolvido nesse tribunal. Então, para eu ser absolvido, eu preciso ser perdoado. Para eu ser perdoado, para eu não ser considerado condenado, então eu sou justificado. Uma linguagem bíblica para perdoado, para absolvido. Eu acho o seguinte, de uma forma bem simples, justificar é tornar justo. Então, quando eu faço alguma coisa e o pessoal me condena, e eu tento me justificar, eu tento falar o seguinte, o que eu fiz está certo, cara, não está errado, está justo. Então, ser justificado significa ser considerado justo, ser considerado correto. Então, quando Paulo diz que nós somos justificados pela graça sem as obras da lei, ele está falando, você é considerado justo e correto aos olhos de Deus, sem nada de obediência. Não tem nada a ver com obediência, tem a ver com o quê? Com fé. Fé é dependência do sacrifício de Cristo. Então, o que a Bíblia diz várias e várias vezes é que a justificação, ser justo diante do Pai, significa você depender do sacrifício do Filho, e não daquilo que você faz, não do seu desempenho, não das suas obras. Então, pelo que você falou aí, nós não temos nenhum papel a desempenhar para a nossa salvação. Pelo que você explicou aqui, a justificação é a mesma coisa que estar salvo. É isso, seria isso. Então, eu estou justificado, eu estou salvo. Se você é considerado justo, você está salvo, porque Deus vai salvar aqueles que são justos. E quem é justo? Quem depende do sacrifício de Cristo. Ou seja, a justificação não é uma fase, justificação é a salvação, não é isso? Então, você falou, nós entendemos pelo contexto bíblico aqui, e quando eu sou justificado, né, quando eu sou justo, eu estou salvo, a mesma coisa. E existem diversos textos que a gente pode usar isso, depois a gente pode até citar eles. Mas o que acontece com a minha lista, então? Então, eu tinha uma lista de checklist aqui, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que parar de comer isso, me vestir assim e tal. Beleza, eu tiro tudo, deixo ela em branco, dessa forma aqui, não preciso fazer nada. Então, não preciso fazer nada. Então, Cristo, ele morreu na cruz e todo mundo está salvo, porque não precisa fazer nada, é isso? Atos, capítulo 16, verso 31. Mostra que precisa fazer algo. Então, tem um ponto, então, nessa lista, então, eu acho, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tem um exemplo de alguém que fez isso na Bíblia, creu e foi salvo, mas não, só isso, só fez isso. Tem uma história que o pessoal sempre cita, né, que é do ladrão na cruz, que ele foi salvo, não fez nada, mas ele não fez nada porque ele não teve a oportunidade de fazer. Porque se ele tivesse a oportunidade, ele faria alguma coisa para contribuir para a salvação. Não é isso? Não só faria alguma coisa, como ele faria tudo. Ele já tinha justificado, ele guardaria tudo. Ele faria tudo certinho, 100%. Eu já vi gente falando que ele obedeceu sim, porque desde a hora que Cristo falou que ele estava salvo, até a hora que ele morreu, nessas, 3 horas aí, ele não pecou. Então ele obedeceu. Porque ele estava pregado ali, né? Então ele não conseguia pecar. Primeiro que a pessoa ignora que eu posso pecar pela minha mente, né? Segundo que a pessoa acha que obediência é isso, é você não fazer o negócio que não pode, você se restringir. O ladrão falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele assim, olha, pode ter certeza que você vai estar no reino. Então, nesse momento, o ladrão estava salvo. Nesse momento estava salvo, porque o que salvou o ladrão não foi o que o ladrão fez ou deixou de fazer, mas foi a atribuição que Jesus fez para ele, né? Jesus atribuiu salvação, falou assim, neste momento, eu te digo, você vai estar no paraíso. Dependente do que aconteça daqui para frente, você vai estar no paraíso porque eu estou te dando isso, estou te atribuindo a salvação. Sendo que a salvação que Cristo oferece para a gente é para salvar a gente da natureza pecaminosa, os nossos pecados. Nós vamos continuar cometendo atos pecaminosos e mesmo assim
Se você parar de cometer esses atos pecaminosos, você vai continuar pecador. E Cristo oferece para a gente essa libertação. Então, o ladrão da cruz, por mais que ele não tenha cometido nenhum ato pecaminoso, ele era um pecador. E Cristo salvou ele porque ele colocou sua dependência no sacrifício de Cristo, não é isso? Cara, a gente não leu nenhum texto bíblico, leu um só, Atos 16 só. O Guilherme tá falando isso há 5, 6 vezes. A gente não leu nenhum verso bíblico, cara. A gente não leu nenhum verso bíblico. Tipo, pode chegar. Cravou numa hora que tá o Guilherme com uma cara de choro, muito triste. Não importa se depois dele ter recebido essa promessa de Jesus, ele pode ter feito alguma coisa errada, porque ele tinha uma natureza pecadora. Veja só, a Bíblia fala assim que todos nós somos pecadores, não existe um sequer. E quando fala que não existe um sequer, não está se referindo apenas à experiência da pessoa antes de aceitar a Cristo. Está se referindo à natureza humana. Como homens, como seres humanos, não somos justos e não existe nem sequer. E isso de não sermos justos, ou seja, de não sermos totalmente completos e perfeitos, não é apenas antes de aceitar a Jesus, mas continua depois também. Isso quer dizer que eu posso, nesse momento, estar salvo, porque Jesus me salvou, Jesus fez como ladrão na cruz, Jesus atribuiu salvação para mim, mas eu ainda vou continuar fazendo algumas coisas erradas por causa da minha natureza. Ou seja, a salvação que Jesus me oferece não muda a minha natureza nesse exato momento. Eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo homem, continuo sendo uma pessoa que está neste mundo. Mas o que o Senhor me prometeu é que Ele me salvou da condenação e, portanto, existe esperança para mim. Ou seja, com tudo isso que a gente falou até agora, a conclusão que eu estou chegando aqui é que nesse checklist tem um item só, que é você depender de Cristo e do sacrifício dele. Ou seja, Romanos 10, verso 13, talvez seja o verso que resume qual é esse único item do checklist. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você é salvo quando você invoca. Quando você invoca, você clama e suplica pela misericórdia e demonstra dependência. O que o ladrão na cruz fez? Foi basicamente isso. Ele falou, eu sou pecador, é justo que eu morra aqui. Ele reconheceu a própria injustiça. E ele olhou para Cristo e falou, mas você não fez nada. Então ele reconheceu a justiça de Cristo. E ele dependeu de Cristo quando ele clamou e falou, Senhor, lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. Ele invocou. E por isso ele cumpriu a única condição de salvação, que é depender de Cristo. E por isso ele foi salvo. Não pelo que ele fez, não pelo que ele poderia fazer, mas pela decisão dele de depender completamente de Cristo. É muito bom para ser verdade, né? É muito bom para ser verdade. É isso que assusta. Quando você fala que a única condição para ser salvo não está no nosso desempenho, mas aceitar o sacrifício de Cristo, que o caráter dele, a justiça dele é colocado sobre nós, sobre essa pele pecadora, sobre essa natureza pecaminosa, cara, isso é surreal. É muito bom para ser verdade. E aí quando Paulo chegou a essa conclusão, ele falou em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem se torna justo pela fé sem as obras da lei. Paulo também achou isso uma loucura. Essa é a loucura da graça, né? Teve uma vez até que eu estava num culto, né, numa cerimônia. Cerimônia de casamento? Então tá, vamos mudar. Uma cerimônia? Nossa, tá, vou falar no culto. Uma festa tava no ritual? Tava eu no ritual quando... É porque o adventismo ele é uma seita, né? Eu tava no culto, uma cerimônia, um ritual, nossa. Que igreja você está indo, Cleito? Teve uma vez até que eu estava num culto na igreja e o pregador bem entusiasmado ainda falou assim, olha, então, quantos aqui têm certeza, convicção de que você está salvo? E aí foi interessante a cara que ele teve de... acho que foi quase uma depressão que ele entrou aí na hora, porque ele achou que todo mundo ia fazer, mas teve uns 3 ou 4, aí eu não vou falar mais. Caiu até minha câmera aqui, ó. Uma vez, então, tava uma pregação que eu estava ouvindo, quando o pregador fez a pergunta, quantos aqui tem certeza da sua salvação? Foi interessante que a vergonha de uns 3 ou 4 que levantou a mão meio que assim, tipo assim, não, mais ou menos, né? Tipo assim, não vou levantar tanto, mais ou menos. E a maioria não levantou. E quem ameaçou levantar nesse mais ou menos, né? As pessoas que não levantaram ficou olhando, tipo assim, esse cara tá se achando, né? Então, quer dizer que a gente não precisa ter esse medo, então. A gente pode dizer hoje, se algum pregador falar assim,
Quem tem certeza da sua salvação? A gente pode afirmar que eu tenho a certeza da minha salvação hoje. Eu me sinto salvo. Eu me sinto salvo em todo momento, inclusive em momentos em que eu estou fazendo coisas que antigamente eu fazia e me sentia muito mal. Ainda me sinto mal por fazer essas coisas, mas não sinto que eu perco a salvação quando estou pecando ou quando estou fazendo uma ação equivocada, porque eu acredito que a salvação é algo que eu recebi e eu não posso perder por mais que eu me esforce. É algo que o Senhor atribuiu sobre mim. O interessante disso é que é lógico que eu me esforço. Eu me esforço para fazer o melhor, eu me esforço para amar as pessoas, eu me esforço para poder ter bons frutos, mas esse esforço é uma gratidão, é um esforço leve, porque eu sei que esse esforço não vai mexer no quanto eu estou salvo. Então, não importa o quanto me esforço para fazer coisas boas, eu sei que isso não vai aumentar a minha salvação, já estou salvo. E não importa quantos pecados eu cometo, eu sei que isso não vai diminuir a minha salvação, eu já estou salvo. Isso tira um fardo, né, das nossas costas quando a gente entende isso, né, quando a gente entende que não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Cristo fez, e apenas de acreditar e confiar nele, né, e se entregar a ele. Eu ia falar que a chave é justamente a dependência. Não basta querer ser salvo, né? Nem todo mundo que quer ser salvo vai ser salvo, mas todo aquele que depende, que reconhece a própria condição e sabe que ele não pode, mas que ele depende completamente do sacrifício dele e confia nesse sacrifício, esse vai ser salvo. Não porque ele fez alguma coisa, mas porque Deus oferece essa salvação a ele. Tá, então quer dizer que agora eu fui salvo porque eu dependi do sacrifício de Cristo e não preciso fazer nada. É isso mesmo? E os frutos? Onde que entra fé e obras? Todo mundo fala, da obras tem que estar junto com fé, que Tiago fala sobre isso e tal. Onde que entram os frutos? Os frutos entram no próximo episódio. Sexta-feira que vem a gente vai falar sobre os frutos, sobre qual é a função dos frutos e sobre o fato deles não terem, isso aqui a gente pode responder já, né? Eles não terem peso na nossa salvação, mas eles têm um peso sim, mas não na nossa salvação. A gente vai descobrir isso semana que vem. Então nos vemos lá. E aí, vocês estão curtindo, estão compartilhando, estão comentando? Depende de você para a divulgação, hein? Se a pessoa gostar, né? E se não gostar, escreve o que você não gostou aí pra gente poder saber também, né? Antes de terminar, quero dizer algo. Eu tô salvo. Quantos aqui têm certeza da sua salvação hoje? Gente, O Xande parece que não tem, mas ok. o fone acabou a bateria.